Conta pra gente, conta pra audiência, conta pra mim também, o que te levou a gostar de Kung Fu, cara? Porque você poderia ter parado em qualquer arte marcial, mas foi parar no Kung Fu. O que te levou a gostar de Kung Fu especificamente? Deixa eu abrir aqui minha câmera de novo, que deu um bug aqui agora. Ok. Bom, diz a lenda que quando eu nasci, o médico precisou dar um tapinha na bunda, né, para poder chorar. E aí eu não estava chorando. E aí o pessoal estranhou, por que esse bebê não chora? Aí quando foi ver, o médico estava batendo na minha bunda e eu estava defendendo. Aí na terceira vez ele acertou e não teve jeito. Tive que vir a vida. Mas, olha... Boa essa. Desculpa. A gente sempre tem um gosto por uma arte marcial, né? E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de treinar. Então eu conheço pessoas que gostam de Kung Fu, mas que treinam outras artes. Eu sempre gostei de Kung Fu, já tive a oportunidade de experimentar outras artes também, mas era o Kung Fu que estava no coração, que estava na mente. Então sempre fui apaixonado por Kung Fu. Então, lá em meados dos anos 90, 80 e poucos, né? Tinha seriados, muita coisa de Kung Fu que passava na televisão. A gente tinha muita informação de Kung Fu, apesar de não ter a internet tão avançada, nem tinha, né, muito disso, mas tinha revistas, tinha livros nas bancas, e tinha os seriados que passava, programas de televisão que passavam na televisão. Então influenciou bastante, eu acho, nessa minha vida. E aí eu acabei aprendendo um pouquinho mais, acabei aprimorando um pouquinho mais, e até hoje eu estou aqui, aprimorando essa arte magnífica. O Kung Fu, ele é magnífico, né? A gente entra no Kung Fu. Eu assisti uma das suas entrevistas ali para o pessoal do Kung Fu em Foco ali. A gente entra no Kung Fu, às vezes até por aprender a lutar, coisa assim, mas a gente é encantado pela disciplina, pela hierarquia, pela postura, por tudo, não é? Exatamente. A pessoa, quando entra numa escola de arte marcial, em Kung Fu em especial, ela quer, a princípio, aprender a dar uns golpes, né? Que ela viu na televisão, aprender a se defender. E aí, quando ela entra, ela descobre um universo novo. Ela descobre exatamente isso. O jeito que o praticante entra no tatame para treinar, o jeito que ele sai, o tratamento que as pessoas se dão entre elas dentro da área marcial, com o mestre, com o professor, com o monitor, com os colegas. E aí ela começa a enxergar uma coisa boa naquilo e ela fala, poxa vida, eu quero isso para minha vida. Puxa, que legal, um respeito, né? Que bom que o Kung Fu, a característica dele é isso também, né? Você tem um respeito dentro da escola. Geralmente é assim, né? E aí a pessoa fica encantada com tudo isso. E aí quando ela vê, ela não está aprendendo só a luta, ou ela não se apaixonou pela luta, mas se apaixonou por aquele jeito de conduzir da aula e acaba somando isso para a vida dela, né? Então realmente Kung Fu é muito cultural também, quando é bem aplicado, assim, não tem como você fugir disso. É uma arte marcial, não tem um pouco de militarismo, da marcialidade, mas também tem um pouco de você se auto-aperfeiçoar, né? Você não faz o treino só físico, você faz o treino mental para você ser melhor, né? O que me encantou no Kung Fu, assim, de primeira mão, o que me encantou bastante era não era tanto, não foi tanto a arte marcial em si. Primeiro foram saltos, porque eu era muito jovem, mas logo em seguida foi a forma com que o meu primeiro mestre, ele me tratava. Então eu era uma criança pequenininha, mas ele tinha uma forma de me tratar que ele me respeitava por ser uma criança, mas ao mesmo tempo ele me desafiava, entendeu? Ele falava assim: não, claro que você consegue. Você já tentou? Então tenta. Depois você fala se não consegue. Então, esse tipo de tratamento, essa forma era muito nova para mim e me lembrava aquilo dos filmes, né? Aquela coisa dos filmes do Bruce Lee, do próprio Jack Chan, ou dos filmes mais antigos ainda,
que tinha essa coisa do mestre, como ele trata o discípulo, né? E geralmente o discípulo que está pronto, ele realmente aprende com isso, né? Com você Sim. também foi assim? Foi. Não foi nada fácil, porque eu venho já de um jeito, como é que eu posso dizer? Tem muita coisa que eu sou autodidata. Não é autodidata, eu sei o nome. As pessoas falam autodidata, tem um empenho em cima disso, mas eu gosto de analisar, de ver de um lado e ver de outro. Então eu aprendi, na cultura chinesa principalmente, que a gente não se deve acreditar em tudo que ouve, em tudo que vê. A gente tem que sempre querer um pouquinho mais, saber o porquê das coisas, né? Então nisso eu tive assim dificuldade de encontrar pessoas assim nessa altura, né, para poder me passar. Como você sabe, né, eu acabei aprendendo o mandarim também. Quando você descobre pelo mandarim muita coisa falando de kung fu, você acaba sabendo de algumas coisas a mais, né? Então, quando você depara com uma pessoa que, por exemplo, tá ensinando ali o Kung Fu e você, poxa, é aquilo que ele está falando, é por causa daquilo, daquele provérbio, ou daquela história, ou daqueles costumes. Então eu tinha muito disso. Muitas vezes, quando meu mestre falava ou ensinava alguma coisa, ele falava de um jeito e todo mundo entendia aquilo, e eu sempre ia um pouquinho além, eu ia um pouquinho a mais. Então, vira e mexe, nos treinos, a gente chegava num canto, falava, mestre, você falou aquilo por causa disso, 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 isso. Poxa, então a gente treinava com Entendi. mais motivação e você vai pegando. E Kung Fu é muito cheio de detalhes, né? O detalhe é muita técnica de braço, de mão, de troca de postura, e também a maneira de você ver, a maneira de você enxergar. Se você não tiver as imagens aqui dentro, é difícil você chegar no ponto Kung Fu. Sim. Você vai pegar a parte física, você vai aprender o jeito que faz, mas, puxa, não está ainda, não cheguei ainda, e vai fazer. Quando o mestre, com a sua sabedoria, chegar, faz assim, dessa forma, você só muda uma maneira de enxergar, pronto. Você já acaba fazendo muito melhor, né? Então, Sim. eu sempre estudei bastante, tudo que eu treinei, tudo que eu estudei, tudo eu fui muito a fundo. Então, acaba sendo muito difícil. Hoje você tem a internet, então isso facilita porque você pode procurar conteúdos assim para te enriquecer de conhecimentos. Antes não, você tinha que depender de você mesmo. No meu caso, eu tinha que depender de mim mesmo. Há 16, 17 anos atrás, eu comecei a estudar o mandarim. Não tinha material, não tinha. Eu tô indo para outra vertente agora, mas e no Kung Fu também não. Essa é a ideia, o bate-papo. No Kung Fu também não tinha, parece assim, uma pessoa tão bem qualificada assim para me Sabe passar o que eu fazia, a Chifu? magia. Acho que você também era desses, tenho certeza. Eu ia na banca e aí comprava aqueles livretinhos que tinha ali do Sim. Marco Natale e tal. E aí eu tenho até hoje, aqui na minha escola, né? A gente tem aqui uma parte da biblioteca e a gente tem todos esses livros. E aí eu pegava aqueles livros e aqueles livros eram a fonte de conhecimento teórico que eu tinha. Porque não necessariamente eu aprendia tudo isso no Kung Fu. Então, aqueles livrinhos, eles acrescentavam o meu conhecimento, entendeu? Então, eu saía um pouquinho na frente que os meus irmãos, né? Eu acho que o senhor também pegou isso aí um pouco, né? Peguei isso daí também. Quem não, né? Daquela época. Uma da primeira arte marcial assim que eu pratiquei foi contato total na época, que eu gostava muito da luta, né? Com um bom fã de Jet Li, de Bruce Lee, por exemplo, a gente acaba gostando mais nessa parte, né? E eu lembro uma vez na minha primeira aula de luta, eu tomei um grande cacete do meu melhor amigo. Porque eu pensava que se eu desse um soco nele, eu ia matar, porque eu treinava, eu gostava de treinar, mas eu nunca treinei assim, mas eu gostava de treinar em casa, então nunca tinha dado assim realmente um soco para valer num treino com alguém. E aí eu tomei assim
um cacete nele no final de semana. E aí eu fiquei a semana inteira pensando no porquê daquilo. Por que eu apanhei? Por como isso? E ele bateu, veio com um soco assim, 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 tu me pegava. Eu peguei um livro que eu tinha antigo lá e estava vendo técnicas do Bruce Lee. Então, eu comecei a desfolhar o jeito que lutava aqui, e aquilo me deu uma luz, assim, eu enxerguei algo, não sei se todos os leitores viam aquilo, mas eu sou muito do prático. Então, assim, não tem assim, muita teoria. Quando a gente precisa explicar alguma coisa, realmente a gente vai lá e explica, mas eu sou muito prático. Então, eu peguei, acatei aquilo, e eu vi, golpeia assim, quando o seu adversário entrar assim, você faz assim, eu guardei aquilo, e eu fiquei a semana inteira focado naquilo, Treinando. treinando. No final de semana seguinte, a gente foi lá e entrou em confronto novamente. Eu peguei, parece que eu não sei de onde eu vim, mudou assim da água para o vinho. Eu dei um cacete nele, ainda arrancou sangue. Nossa, só sei que eu apliquei os golpes e foi por causa de uma pequena parte, uma estrofe que eu vi em um livro de arte marcial, um livro de Kung Fu. Estava falando de um golpe que Bruce Lee fazia lá e eu consegui aplicar isso daí.